Sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, dos versículos 12 a 26. Carta de Paulo aos Filipenses, os pequenininhos irão com a tia Isabela, não é isso? Com a Buba também. Ok. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, de 12 a 26, diz assim a palavra do Senhor: ouça com atenção e reverência. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que eu estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, estamos mais uma vez diante da Tua Santa Palavra. Ah, Deus, nós necessitamos do Teu Santo Espírito para aplicá-la ao nosso coração. Dá que o Teu Santo Espírito nos ilumine nessa noite e que sejamos de verdade, Senhor, agraciados pelo conhecimento do Senhor nessa noite. Nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você já ouviu falar em transformar limão em limonada? É uma expressão popular que quer dizer que as pessoas têm que transformar situações difíceis, constrangedoras ou tristes em oportunidade de aprendizado e de crescimento. A ideia é que não adianta brigar com os problemas. É uma boa lógica, não é verdade? Mas o problema de ditados populares como esse é que a solução ela está na própria pessoa, e quando as coisas não dão certo, surgem então mais frustrações, medos e vergonha. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja, a solução não está na pessoa, mas em Deus. E sabemos que a solução é Cristo. E Paulo vai falar disso, mas de uma forma mais detalhada. Por isso, nessa noite a gente pode perceber Paulo dizendo ou transformando um grande limão numa boa limonada. A sua prisão vai servir para que Cristo seja conhecido, pregado e exaltado. E nós vamos ver essas três verdades nessa noite. Em primeiro lugar, versículos 12 a 14, Cristo foi conhecido.
Ser preso, ainda mais nas condições daquele tempo, faria com que muitos ficassem ou emocionalmente quebrados ou amargos com a vida. Porém, Paulo não enfatiza o seu sofrimento, mas o progresso do Evangelho sobre a ótica da soberania divina. Ele entende que tornar conhecido o Evangelho é mais importante do que a condição do mensageiro. Embora ele tenha chegado em Roma como um prisioneiro e não como um pregador itinerante, conhecido, famoso, seu foco estava na proclamação do Evangelho, ou seja, em fazer Cristo conhecido das pessoas, não importando as circunstâncias. Então ele começa no versículo 12, afirmando que as cadeias alavancaram o progresso do Evangelho, consequentemente, o conhecimento de Cristo. Progresso aqui significa, a palavra, o termo aqui significa um avanço a despeito das obstruções que bloqueiam o caminho do viajante, ou seja, o viajante tem que continuar a viagem de qualquer jeito e ele vai fazer isso independente dos obstáculos. E Paulo está dizendo aqui que as algemas dele não impediam a proclamação de Cristo. Pelo contrário, versículo 13 a gente vê que as suas algemas fizeram com que toda a guarda pretoriana e todos os demais conhecessem a Cristo. É claro que aqui Paulo não está falando da totalidade no sentido absoluto da palavra, que, por exemplo, os pretorianos provavelmente fossem em número de 9.000 soldados, né? E claro que Paulo não alcançou toda a população de Roma, que as pessoas calculavam em torno de 1 milhão de habitantes. Mas o que Paulo está nos mostrando é que todas as pessoas que tinham contato com ele e todos os que foram influenciados por eles estavam impactando outras pessoas. Não perdia uma oportunidade. E, aliás, essa é uma oportunidade única, não é? Porque Paulo está num lugar que ele não poderia ter acesso naturalmente. Ele está na própria, digamos assim, na própria casa de César. Ele está no núcleo dos pretorianos, e nós vamos entender isso. Os pretorianos, meus irmãos, era a guarda de elite do imperador romano. Era o BOP daquela época, não é? Como eu disse, provavelmente alguns calculam em torno de 9.000 em Roma, né? Então imagine essa guarda como era grande. Agora, qual que é a dinâmica de Paulo? A gente precisa entender alguns detalhes para a gente perceber isso. Por exemplo, Paulo ficava preso, o tipo de prisão de Paulo era uma prisão interessante, porque ele ficava preso pelo braço, né, a um soldado romano com algemas. Ficava Paulo com uma algema e um soldado romano com a outra algema, e a corrente mais ou menos tinha segundo os historiadores, uma distância ou uma metragem de 45 centímetros, ou seja, Paulo vivia colado a um soldado. E mais, 24 horas por dia, em turnos de 6 e 6 horas. Ou seja, Paulo estava com 4 soldados pretorianos ao longo do dia, nas suas 24 horas de vida, não é? E isso passou-se aí 2 anos, mais ou menos. Então, esse é o tipo de prisão de Paulo, não é? Tem que lembrar que não era dentro do cárcere, mas era uma espécie de prisão domiciliar. Ele tinha liberdade de ir e vir numa determinada limitação geográfica, é claro, porque ele estava preso junto com o soldado, não é? Mas ele tinha que alugar a sua própria casa, se ele não tivesse, tinha que pagar pela própria casa para ficar preso, e até que fosse julgada a sua causa, não é? E depois disso, meus irmãos, a gente fica pensando, ou pelo menos eu fiquei pensando, olha que coisa interessante, Paulo ficava preso a um soldado, mas esse soldado também ficava preso a Paulo. Esse é um detalhe fantástico. Imagine, faz uma conta, imagine cada um desses soldados impactados pela pregação de Paulo, e depois do turno dele, ele volta no pretório, ou ele volta para suas casas, contando tudo o que tinha visto e ouvido de Paulo. Imagine o impacto disso.
Mas o texto diz também que os demais, todos os demais foram impactados. E aí podem ser os oficiais que ficavam no tribunal de César, não é, que viviam pelo pretório, mas também podiam ser as pessoas que visitavam Paulo. Paulo recebia muitas visitas de irmãos de outros lugares e, obviamente, dos irmãos de Roma. Então, nessa prisão domiciliar, Paulo fazia dela um centro de pregação do Evangelho. Mas a gente vê que essa ação foi realmente não só impactante para a vida de Paulo e daqueles que ouviam, mas diz o texto no versículo 14 que a maioria dos irmãos ficaram mais ousados no anúncio do Evangelho. Eles começaram a ver Paulo naquela situação e ficaram mais empolgados, porque Paulo estava empolgado pregando o Evangelho e agora eles também estão mais empolgados com isso, porque eles perderam medo de anunciar o Evangelho. Naquele momento, meus irmãos, nós temos que lembrar que eles estavam dentro de Roma, não era brincadeira a perseguição que eles experimentavam, não é? Mas eles perceberam que até as cadeias de Paulo estavam sendo usadas por Deus para a expansão do seu reino. A prisão física não limita a ação de Deus. Paulo estava preso fisicamente, mas a sua língua estava solta, a sua mente estava solta, seu coração estava solto, e ele podia então anunciar o Evangelho. Agora, percebam, isso acontece, segundo o texto, com uma motivação. A motivação deles está no Senhor. Veja, esses homens, a confiança deles não estava nem em Paulo, ou nas condições humanas, ou seja, no seu interior, no seu exterior. Não, eles estavam confiantes no Senhor, vendo tudo o que estava acontecendo, mas agora eles estão pregando o Evangelho com ousadia, no meio de Roma, naquela confusão toda. Mas um detalhe aqui que eu diria triste, diz o texto que muitos pregavam, significa que nem todos. Um grupo, sempre vai ter no povo de Deus um grupo que não vive a Bíblia como sua única regra de fé e prática. Eles estavam com o maior pregador do Evangelho, porém anestesiados. Parece que os outros empolgando, ficando mais empolgados, e aquele grupinho, um grupinho do deixa disso, o grupinho da crítica, o grupinho dos que não querem fazer nada, o grupinho que não está muito envolvido com a obra do Senhor. Eles existem, mas o melhor é que muitos estavam trabalhando nisso. E nós podemos então, meus irmãos, olhar para esse primeiro ponto e nos perguntar, olhar para a seguinte situação: você pode não estar numa prisão literal, mas ainda nós temos muitas oportunidades nessa vida para nos desanimar. Na verdade, nós temos, por exemplo, tempos de indecisão, dificuldades financeiras, conflitos familiares, conflitos na igreja, perda de emprego, não é? Eu estava comentando com os irmãos que eu ia citar esse caso, né? Na verdade, 2 famílias aqui da igreja passam por isso. Por uma necessidade X, compra de novo apartamento e tal, voltam para a casa dos pais numa transitoriedade. Mas aquilo é difícil, né, Itana? Né, Brunão? Mas veja, meus irmãos, isso não é um problema. Pelo contrário, imaginem, isso não é uma prisão, mas imaginem uma grande oportunidade de pregar o Evangelho dentro da própria casa, se é que os parentes não são crentes. Percebe, meus irmãos, como a gente precisa entender melhor as circunstâncias. A maneira como nós agimos nessas situações reflete o que nós acreditamos. A nossa prática reflete a nossa teologia, a nossa crença bíblica. Como Paulo, nós precisamos procurar maneiras de demonstrar a fé
fé de fazer Cristo conhecido, mesmo em situações ruins. Quer a situação melhore ou não, a sua fé será fortalecida, você agindo assim. Na verdade, a ideia é confiança ao invés de queixa. Essa deve ser a prática, a postura do crente. E outra, seja também você um incentivo pela maneira como você vive a outras pessoas. A sua atitude ousada pode levar outros a se tornarem ousados também no Evangelho. Nós somos reflexo do que cremos. A sua atitude no Senhor pode levar pessoas a se motivarem a servir mais ao Senhor. E aí eu te pergunto, a quem você está algemado? Lembre-se que o lugar que você está, seja em qualquer circunstância, é uma grande oportunidade para pregar o Evangelho. Sua casa, seu bairro, seu local de trabalho. O desejo, meus irmãos, que nós devemos ter como crentes em Cristo é que todas as pessoas conheçam ao Senhor. Isso devia arder no seu coração. Você devia estar no seu trabalho, por exemplo, e é difícil, eu sei que é difícil, eu conheço o ambiente corporativo, não é? Mas ali naquela, entre aspas, prisão moderna, você tem a oportunidade de pregar o Evangelho. Você não pode silenciar diante das oportunidades. Essa é a noção que Paulo tinha. Paulo, entre aspas, era um tagarela de Cristo. Ele falava a todo mundo, a todo momento, em qualquer oportunidade. E esse deve ser o nosso desejo, de vivermos uma vida onde Cristo seja conhecido. Porém, em segundo lugar, versículos 15 a 18, nós vemos aqui que Cristo também foi pregado, não é? Ora, para que Cristo seja conhecido, as pessoas precisam abrir suas bocas, não é verdade? E naquele momento em Roma, o Evangelho estava realmente sendo pregado. Diz o versículo 15, que ali efetivamente proclamam a Cristo. O Evangelho estava sendo pregado de verdade. Proclamar aqui no grego é kerisen, que traduzindo, é fazer a obra de um arauto, não é? Aquele que transmite uma mensagem fiel e claramente em nome de uma autoridade superior. Traduzindo ainda mais, os mensageiros do rei, o mensageiro do imperador. Sabe filme da Disney, a do sapatinho? Cinderela, não é? Onde ela vai, deixa o sapatinho para trás e volta, e aí precisa achar a mulher. E aí o que o rei faz? Manda os seus arautos, aqueles que vão anunciando, chega na praça, já viu aqueles filmes medievais que o soldado abre o rolo e lê: em nome do rei eu digo isso. Isso é o termo, a ideia que Paulo está usando. Nós somos mensageiros do rei dos reis, e nós como arauto, nós proclamamos, nós abrimos a nossa boca, nós falamos a mensagem do rei, que deve ser transmitido claramente e fielmente. Não acrescentamos mais nada e nem tiramos nada também. A mensagem, meus irmãos, não vem dos arautos, mas ela vem de Deus. Eles pregam a Cristo e nós pregamos a Cristo. E é isso que Paulo está dizendo: olha, Cristo está sendo pregado mesmo, é Cristo. Eles não estão falando outra coisa. E aí às vezes esse texto é mal interpretado quando diz assim: mas na igreja X, e eu vou citar aqui explicitamente, porque a nossa denominação considera explicitamente a Universal uma igreja, a Universal do Reino de Deus, não igreja, mas uma seita. A nossa denominação reconhece isso. Então as pessoas dizem assim: mas lá dentro Cristo está sendo pregado. Tem gente que se salva lá dentro. Você precisa discernir as coisas. Tem gente sendo salva lá dentro por causa da vontade de Deus, não por conta da mensagem, porque não está sendo pregado Cristo. É essa a diferença. Paulo está dizendo: olha, estão pregando a Cristo. Porém, Paulo vai apontar uma situação esdrúxula. Ele vai dizer que o que estava acontecendo ali. E a gente vê que Paulo tinha dois grupos de pessoas pregando a Cristo. E elas pregavam
por motivações diferentes. Alguns pregavam insinceramente e outros pregavam sinceramente. Paulo vai mostrar, versículos 15 e 16, que alguns pregavam sinceramente, de boa vontade, por amor puro por Jesus, por paixão pelo Evangelho. Tinha um grupo que estava alinhado, que fazia direitinho, mas tinha um outro grupo, também nos versículos 15 e 17, que pregava insinceramente, ou seja, eles tinham a doutrina certa, mas a motivação errada. Eles amavam a Deus, mas invejavam os homens. Uma máscara religiosa, eles estavam confusos nesse aspecto. E olha que interessante, Paulo usa 5 palavras para expressar esse erro, não é? Em português algumas viram expressão, mas veja, em primeiro lugar, Paulo diz que eles estão pregando por inveja, por ciúmes, má vontade em relação a outra. Eles não estão satisfeitos com Paulo. Alguns teólogos acreditam que, como eles eram pregadores ali naquela região e agora chegou o famoso Paulo, eles começam agora a competir com Paulo e ter ciúmes de Paulo, né? Outra palavra que é usada aqui é porfia, que é rivalidade, contenda. É uma competição para ser visto. Ainda há a palavra usada como discórdia, que é uma disputa inflamada, troca de palavras ásperas. Esses homens estão fazendo tudo isso, mas ainda diz o texto que havia falta de sinceridade. A noção é de um coração impuro, eles estavam agindo impuramente. As intenções deles eram obscuras e nebulosas. Eles estavam pregando verdadeiramente o Evangelho, mas com as intenções erradas. E ainda diz o texto que eles suscitavam tribulações. Meus irmãos, é impressionante isso aqui, porque eles estavam pressionando Paulo por resultados ou por reputação. Eles estavam alegando, por exemplo, que, olha, se Paulo fosse mesmo do Senhor, ele não estaria preso. Nós estamos soltos pregando o Evangelho. Eles estavam pondo pilha em Paulo, traduzindo numa linguagem moderna, né? Eles estavam gerando treta naquele momento, porque era isso que eles queriam confusão. Estranhamente, eles estavam pregando o Evangelho, a palavra de Deus corretamente, mas a motivação errada. E nós vemos isso nos nossos dias, né? Esse problema é um problema antigo. Primeiro, tem gente que prega por amor à palavra e não ao Senhor da palavra. Estranho, né? Porque é bom a palavra de Deus, é excelente a palavra de Deus, mas as pessoas perdem o foco. Por exemplo, tem gente que ama a teologia, ama a doutrina, fica tão empolgado e tão impressionado com isso, que vai pregando isso tão somente, sendo que uma boa doutrina tem que nos levar ao pé de Cristo, aos pés de Cristo, aos pés da cruz. Então, veja que isso é um problema antigo, e aí a gente vê na internet, né? As brigas modernas da internet, pastores envolvidos em confusão, porque estão pregando a doutrina e não a palavra. Mas também há pregadores que pregam por amor a si mesmo, que é um absurdo. Tem gente que gosta de ser vista, não é? Por aí tem pastores, bispos, apóstolos desse tipo todo, não é? Que fazem questão de ser o centro da vida da igreja. Um dia minha esposa falou assim: se um dia você colocar uma foto sua na placa da igreja, você está frito. É uma compreensão precisa, correta, porque não sou eu que importa, é Cristo que importa ser pregado. Essa é a noção que Paulo está mostrando, e aqueles homens estavam equivocados. Mas Paulo sabia que a sua missão, nela estava também a defesa do Evangelho. Paulo tinha que defender o Evangelho e não a si mesmo. Quer falar de mim? Fala. A palavra aqui, a gente já viu outra vez, é apologia, de onde surge o termo apologeta, que significa pregar a verdade e denunciar
denunciar a mentira. Nós temos que combater as heresias, sim. Nós temos que anunciar a Cristo e desmentir os falsos ensinos. E Paulo está fazendo isso. Ele não está preocupado do que falam com ele, sobre ele. Você quer ver um exemplo moderno dos dias atuais, de um problema que não está sendo devidamente combatido? Existe uma teologia moderna que chama teísmo aberto. É uma teologia que nega a onisciência de Deus. Os seus defensores, eles apresentam uma outra definição, onde afirmam que precisa fazer uma reavaliação do conceito da onisciência de Deus. Que Deus, na verdade, não conhece o futuro completamente. Que Ele pode mudar de ideia. Por exemplo, os 4 pilares do teísmo aberto, né? O conhecimento de Deus, que Deus tem de todas as coisas, não é estabelecido na eternidade. Deus não sabia todas as coisas. Que a sua presciência não é exaustiva, não alcança todas as coisas, porque Deus se autolimita. Que seu relacionamento providencial com o mundo não é meticuloso. Deus não cuida de todas as coisas. E que o futuro não está totalmente seguro. Depende, Deus pode mudar de ideia. Você acha que isso é pouco? Deixa eu te dizer 2 nomes conhecidos que estão envolvidos com isso. Ricardo Gondim, um líder da Assembleia de Deus, que se desviou completamente. E um mais famoso, que é o Ed Renekiewicz, que muitos crentes gostam de ouvir a sua pregação. E que é um cara que começou bem e que hoje está nessa onda. Mas talvez você não conheça esses nomes. Deixa eu te dizer algumas coisas que talvez você conheça. Por exemplo, filmes envolvidos com isso. Código da Vinci. A pessoa assiste tranquilamente, não tem problema nenhum. O Evangelho de Judas. Deus não está morto. Ah, pastor, não, aí você está brincando. Deus não está morto é um filme de crente. A gente não pode achar nenhum problema naquilo não. Percebe comigo? Naquele filme, e eu não estou dizendo que ele é de todo ruim, mas que está dentro dele noções ruins. Ali, por exemplo, há um apelo sentimental para as mazelas, para as fraquezas do homem, porque isso leva as pessoas a continuar crendo na existência de Deus. Um argumento de que ninguém pode provar que Deus não existe, ou seja, questões pessoais e existenciais para argumentar a favor da existência de Deus, e não a palavra de Deus. Força uma interpretação bíblica, por exemplo, de Gênesis, para alinhar a ciência à palavra de Deus, porque há um interesse na ciência maior do que a palavra de Deus. A existência de ateus é por conta da frustração com Deus e do ódio com Deus, não porque Deus não age. A liberdade de escolha, o livre-arbítrio, como uma expressão de liberdade absoluta, e assim tantas outras coisas. E meus irmãos, onde nós estamos? Porque, veja, não é só pregar o Cristo corretamente, é combater as coisas que não estão adequadas. E Paulo fazia isso, mas qual é a reação de Paulo, então, diante dos ataques? Porque ele está sendo atacado, as pessoas estão falando mal dele. E aí, tem crente que se inflama, né? Que fica, o que estão falando de mim? Eu vou responder. Eu vou dar uma resposta melhor ainda. E elabora uma resposta muito melhor. E aí o outro fica nesse rebate. Sabe o que Paulo respondeu? Versículo 18. O que importa? O que me importa? E daí que estão falando isso de mim? Olha a noção de Paulo, né? Paulo ficou indiferente às críticas de si. Ele não está preocupado com a sua imagem nesse sentido. Pelo contrário, ele fica feliz pelo resultado que estava acontecendo, ou seja, o avanço do Evangelho. Cristo estava sendo pregado. Isso que importa. Não a fama de Paulo. Não, Paulo não estava se importando com os créditos, com os louros. Paulo não se irrita, Paulo não se magoa. Paulo não fica com mimimi, não é? E ele não se importa nem com o método que eles estão usando. Às vezes a gente se importa, não é? Tem gente pregando o Evangelho corretamente, né? Com um método que não é o que a gente faz, que não significa que está errado, mas a gente fala, não, ali não, daquele jeito não, né? Não, na rodoviária tem um homem maluco pregando o Evangelho. Se ele estiver pregando a Cristo, glória a Deus por isso, você devia passar por ali até se juntar
com ele, se fosse possível. E assim tantas outras coisas, meus irmãos. E aí a gente entende então uma segunda aplicação para nós, que a expansão do reino de Deus acontece com as pessoas que estão unidas em Cristo e por Cristo. A missão de tornar Cristo conhecido é a nossa missão, e que a gente não deve deixar se levar pela maledicência que muitas vezes divide o povo de Deus. Não interessa. Eu tenho falado aqui, me ocorreu um exemplo aqui, eu vou falar. E eu tenho falado para cada um que chega aqui nessa igreja, né? Eu falo o seguinte: você está preparado para o rótulo de neopuritano? Falei isso ou não falei? Porque eu não sei por que estão falando isso da gente. Aí sabe o que eu tenho que responder? O que me importa? Importa que Cristo seja pregado, é isso que importa. O que essa igreja precisa ser conhecida pela igreja que prega a Cristo. O resto, deixa falar, meus irmãos, deixa falar. Você tem dificuldade de aceitar, por exemplo, a sua posição na vida? Você se ressente de onde Deus o colocou? Embora, por exemplo, educação, esforço próprio possa permitir mudar até a vida, tomar um novo rumo, conseguir um novo emprego muitas vezes, mas Deus nos coloca em lugares que Ele quer para servirmos a Ele e abrirmos a boca naquele lugar. Talvez você esteja com uma vida sofrida porque está falando: meu lugar não era aqui. Deixa eu te dizer, é ali sim que o Senhor te quer, até que Ele te tire de lá. E você pode querer sair sim, mas enquanto você está lá, ali é lugar de proclamação do Evangelho. Seja, por exemplo, numa prisão de verdade ou num lugar que parece prisão, Deus quer que você proclame a Cristo, que você seja o quê? Um arauto do Rei dos Reis. Por exemplo, nesses lugares que você pisa, provavelmente eu nunca pisarei. Porque, sabe, meus irmãos, no seu trabalho, provavelmente eu nunca entre lá. Então não dá para ficar falando assim: vamos trazer vou levar o pastor para falar o Evangelho. Não, é você o pregador no seu campo de atuação. É você que tem que fazer isso. Então vá, meu irmão, vá por todo canto, pregue a Cristo com ousadia que vem do Espírito, e use toda oportunidade para pregar a Cristo, e Cristo tão somente. Em terceiro lugar, os versículos 16 a 22, Cristo também foi exaltado. Veja, versículo 19, nós precisamos lembrar que Paulo, que esse não foi a última vez que Paulo ficou preso em Roma, mas ele não sabia disso. A gente sabe porque a gente conhece a história, mas naquele momento Paulo não sabia ainda, por exemplo, que ele ia ainda pregar o Evangelho por mais 6 anos. Paulo não sabia que ele ia voltar para aquela prisão em Roma, mas naquele momento ele estava aguardando o julgamento, sem saber se ele ia ser liberado ou se ele ia ser executado, que era a pena para o caso dele. No entanto, Paulo confiava a Cristo a solução do problema, e Paulo confiava na sua libertação. Paulo confiava nisso. Paulo tinha uma confiança inabalável nos propósitos soberanos de Deus para a sua vida. Ele tanto olhava pelas lentes de Cristo, por exemplo, com o dever e privilégio de servir a Deus, quanto também ele olhava pelas lentes dos irmãos. Havia necessidade dos outros. Os outros precisam conhecer a Cristo. Os outros estão na frente do eu. Os outros é que importa, eu não. Essa era a perspectiva. E havia uma expectativa esperançosa. Por exemplo, Paulo tinha certeza que em Cristo ele tinha libertação. Ele já tinha a libertação. Ou ele teria a libertação física da prisão, e aí ele podia continuar pregando o Evangelho, ou ele ia ter uma libertação espiritual pela condenação. Ou seja, ele ia morrer e ia para Cristo. Mas ele sabia que ele era livre, porque ele não se importava com essa situação. E a garantia da libertação, provavelmente Paulo estivesse pensando no que ele mesmo havia dito a Timóteo, 2 Timóteo 4,18, quando ele diz assim: o Senhor me livrará também de toda obra maligna
e me levará salvo para o seu reino celestial. A perspectiva é, olha, eu posso ficar aqui nessa prisão até a morte. Tá tudo certo. Aqui é o meu lugar. Essa era a perspectiva dele, porque Cristo precisa ser exaltado. Ele tinha essa certeza e esse conforto por causa de duas coisas. Primeiro, pela oração da igreja e pela provisão do Espírito Santo. Olha que coisa interessante. Paulo estava falando, olha, eu sei que vocês oram por mim, como é bom vocês orarem por mim, isso me dá conforto. Mas eu sei também que eu dependo do Espírito Santo para isso. Essa noção da soberania de Deus com a responsabilidade humana andando juntas. Nós falamos isso na IBD hoje, né, na nossa sala. Agora, veja, no versículo 5, Paulo, para ele importava duas coisas. Primeiro, que ele não fosse envergonhado no seu julgamento. Por quê? Era a moral de Paulo que ele estava preocupado? Não, ele estava preocupado com uma coisa, pelo mau testemunho de não anunciar a Cristo. Ele não queria chegar no tribunal e saber que não pregava a Cristo, porque, aliás, ele foi condenado por pregar a Cristo. Essa era a acusação contra ele. E a ideia dele é, olha, eu vou chegar no momento do tribunal e eu quero estar em paz, quero ter essa convicção. E Paulo também importava para ele que Cristo fosse engrandecido, e ele fala inclusive engrandecido no seu corpo, tanto fosse pela soltura, porque aí ele dava para pregar mais vezes a Cristo, ou pela vida, ou quanto pela condenação. A morte exaltaria Cristo. Percebe que coisa? Para Paulo as duas coisas exaltavam a Cristo, ou melhor, a sua vida, seja numa situação ou noutra, deveria exaltar a Cristo. Um comentarista que chama Ellicott, ele fez uma espécie de trocadilho com esse texto, como se Paulo tivesse dito assim: meu corpo será o teatro no qual se manifestará a obra de Cristo. Que percepção desse homem, né? E assim devia ser a nossa também. Mas Paulo explica isso no versículo 21. Porque ele diz o quê? Por que ele pensa tudo isso? Porque a vida é Cristo. Cristo é a razão da sua vida. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, não me importa o que dizem de mim, o que façam comigo, eu vou viver para Cristo. Ou seja, ele queria viver segundo a vontade de Deus para Cristo. Cristo era tudo para Paulo, tudo, absolutamente tudo. Se eu vivo para Cristo, se eu morro para Cristo. Se eu prego, eu prego para Cristo. Se eu sou preso por Cristo. Essa era a noção que ele tinha. E essa, meus irmãos, deve ser a motivação de todo cristão verdadeiro. Porque olha o que pensa o mundo. Por exemplo, as pessoas buscam respostas, sem sombra de dúvida. Os filósofos, por exemplo, buscam sentidos no pensamento humano. De alguma forma, os psicólogos buscam sentido no profundo do sentimento. E muitos buscam sentidos no dinheiro, no prazer, no sucesso, no poder. Mas Paulo não. Paulo buscava sentido e achava sentido em Cristo. A minha vida é Cristo. Seja eu vivendo, seja eu morrendo. E mais, ele diz uma coisa que eu acho fantástica. Ele diz algo que arrepia pessoas até hoje, né? Ele diz que a morte é lucro. Ora, lucro é receber algum benefício, certo? Você faz alguma coisa e recebe um benefício sobre aquilo. Paulo está dizendo, olha, morrer é um benefício, é um plus a mais agregado na minha vida, não é? A morte, meus irmãos, não é o fim da linha, e Paulo sabia disso. Já foi dito por alguém, que eu não achei a referência, que ninguém está pronto para viver até que esteja pronto para morrer. E Paulo tinha essa compreensão perfeita. Então, por que o cristão não teme a morte? Por que é lucro, afinal de contas? Claro, por exemplo, se a gente morre, é o fim das mazelas, é o fim das dores desse mundo caído, é o fim das doenças.
é entrada para a glória, afinal de contas, é o jeito que a gente vai para a casa do Pai. A morte, por isso, não mete mais medo no crente sincero. A morte não é mais uma tragédia, ela se torna um triunfo. Tudo isso é fantástico a gente perceber. Porém, a principal razão porque Paulo está dizendo que morrer é lucro, porque agora ele estaria, se isso acontecesse, imediatamente na presença de Cristo. Aquele que ele exaltava, ele vai se encontrar. Então ele está dizendo, é bom morrer. É bom morrer. Não porque ele era um desanimado, não porque ele tinha desistido dessa vida, não, mas é porque, olha, aqui é bom, porque eu faço tudo para Cristo, mas lá é melhor ainda, porque lá eu estou com o próprio Cristo. E nós sabemos, devemos, meus irmãos, saber tanto viver, mas nós também devemos estar pronto para morrer. É estranho crentes que têm dificuldade com a morte. Eu vou citar alguns bons exemplos. O reverendo Miguel Gonçalves Torres, um pastor presbiteriano do século XIX, diz que antes dele estar para morrer, ele disse assim: eu pensei que iria para o céu na hora da morte, mas o céu que veio me buscar. O Dwight Moody, no século XIX, um comentarista também, ele fala assim: afasta-se a terra, aproxima-se o céu, estou entrando na glória. O Martin Lloyd Jones, que foi um dos maiores teólogos do século XX, antes de morrer, diz que ele procurou, junto à família, no leito, ele disse para a família: não orem mais pela minha cura, não me detenham da glória. Que coisa fantástica, essas pessoas estavam prontas para se encontrar com Cristo. E Paulo então sabe que existe uma tensão, a tensão ali, versículos 22 a 24. O que é melhor, afinal de contas? Viver ou morrer? A morte vai levá-lo para Cristo. Mas a prisão, ou a absolvição, ou a vida, é útil para proclamar a Cristo. O que é melhor? E ele está nesse dilema. Um dilema entre o que é muito melhor e o que é necessário. Ele está constrangido pelo... o termo ali a ideia de intensidade muito profunda. Ele está constrangido pelo desejo profundo de partir para Cristo, e ele diz que isso é incomparavelmente melhor. Não tem nada melhor do que partir para Cristo. E partir aqui, a palavra, ela tem vários contextos naquela época, mas um deles, por exemplo, é quando você desamarra as cordas do navio no porto, e aí o navio fica livre para ir para o mar. Paulo está falando assim: olha, é muito melhor estar agora sendo liberado para ir para Cristo, porque as minhas amarras estão sendo desfeitas, eu estou quase para morrer, não é? Mas eu vou para Cristo. Porém, ele tem uma situação, porque por amor a Cristo, ele percebe que ainda há muita coisa a ser feita a favor dos irmãos, não a favor de si. Ele não queria liberdade para ir para a sua casinha de sapê, feita no alto da montanha, curtir a vida. Não, ele está falando: olha, eu acho que é melhor eu ficar. Na mente dele, ele está nessa dilema, ele fala: não, pensando bem, é melhor eu ficar. Por quê? Por causa do outro, não por causa de mim. Mais uma vez, Paulo está mostrando que a sua vontade está sempre sujeita à vontade de Cristo. E assim, ele vai viver agora com ele está dizendo: eu vou sair daqui, se eu sair daqui, eu vou sair com duas expectativas. Primeiro, o progresso e o regozijo na fé dos irmãos. Olha, se eu for, é muito melhor estar com Cristo, mas se eu ficar, o que eu quero ver é o progresso da fé dos meus irmãos. Eu quero que eles cresçam em Cristo, eu quero me alegrar com isso. Eu fico, Senhor, mas eu quero ver o seu nome pregado, exaltado, e as pessoas crescendo na fé. Mas ele também diz que o que ele quer, se for por conta disso, se for por conta do seu exemplo, da sua situação, ele quer a glória de Cristo.
Eu falei isso domingo passado, né? Como nós estamos numa redescoberta da teologia reformada, muita gente fica postando, né, textos de pessoas famosas, de autores famosos, expressões, os 5 solas, né? As pessoas escrevem, e aí muita gente gosta de assinar, só lhe deu glória, glória somente a Deus. Mas eu pergunto, você está vivendo mesmo a glória de Deus? Um pastor jovem, amigo de um pastor amigo meu, que teve, eu esqueci de pesquisar o nome da doença, mas é aquela que vai travando a pessoa, travando, uma doença degenerativa, e aí ela vem a morrer. Não me lembro o nome do caso dele, não é? Mas ele jovem teve isso, já faleceu, jovem teve isso, e aí chegaram para ele e falaram assim, mas você sabia que vai chegar um ponto de talvez você só conseguir piscar? E aí ele disse assim, que cada piscada minha seja para a glória de Deus. Fantástico. Já faleceu. Que perspectiva. Que perspectiva para a glória de Deus. E aí, meus irmãos, nós terminamos então aplicando isso aqui e com 2 percepções. Nós podemos dizer de fato que nós vivemos para Cristo. A maior alegria do crente, sem sombra de dúvida, é conhecer a Cristo. Mas o seu maior objetivo nessa vida é ver Cristo glorificado em todo o tempo, em tudo, em todas as coisas, em todas as pessoas. Isso devia arder dos nossos corações. Nós precisamos estar, meus irmãos, atentos a esse dilema de fazer o que é melhor do que eu quero ou do que fazer o que é necessário para os outros. Porque nós estamos nessa luta. Agora, qual a sua luta? O que te pega entre autossatisfação e autonegação? Porque o Senhor diz que nós devemos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e segui-lo. Você está buscando o quê? Autossatisfação ou autonegação? O que é necessário para os que te rodeiam? Para a sua família, para o seu trabalho? Como que o reino pode ser expandido? Como que Cristo pode ser exaltado? E outra coisa, nós estamos, o nosso cântico hoje, o primeiro foi fantástico, né? Eu falei, eu não escolho música, mas aquela eu pedi a gentileza de cantar, né? Mais perto eu quero estar de Ti, Senhor. Porque nós estamos prontos para morrer, meus irmãos. Como alguém já disse, o melhor dia desta vida será o último, porque eu estarei na presença do Senhor logo em seguida. Paulo tinha um propósito de vida quando servia tanto os filipenses contra os outros. Era Cristo ser exaltado. Nós também precisamos de um propósito assim, meus irmãos, que a nossa vida vá além das nossas próprias necessidades físicas, emocionais. É uma questão de prioridade. É uma questão de agenda. A sua agenda deve ser a agenda de Cristo. Você não sabe qual é o dia de amanhã. Talvez você devesse querer mesmo, não é? Sim, Senhor, eu quero, me leva hoje. Mas não porque aqui está difícil. Tem muita gente que na hora que está difícil faz essa oração, né? Senhor, me leva, porque aqui está muito difícil. Não é para fugir do compromisso, mas é porque saber que é melhor estar com Cristo. Mas, enquanto isso, a quem você pode servir? A quem você pode ajudar? Como você pode viver? É tudo isso para a glória de Cristo. Gente, Paulo tinha essa compreensão profunda. Tudo é Cristo. Tudo. O meu viver e o meu morrer. Nós lemos isso no texto de Romanos hoje na liturgia. E eu concluo, meus irmãos, dizendo que os limões da vida são, de fato, excelentes oportunidades para a gente fazer uma deliciosa limonada. Nós precisamos lembrar que Cristo enfrentou uma prisão muito pior do que essa de Paulo. Cristo andou algemado até a cruz com os nossos pecados. Essa é uma algema muito pior.
não é? Mas nem isso deteve Cristo. Cristo vive. Essa é a noção. Paulo estava já experimentando isso. Paulo já sabia: Cristo vive, Cristo ressuscitou. Logo, eu preciso falar isso para todo mundo. Eu preciso viver assim, porque isso é maravilhoso. E sabe, meus irmãos, nós temos muito a fazer, mas muito, quanto ao anúncio de Cristo nesse mundo até sua volta. Muito. Eu sempre gosto de perguntar: toda a sua casa, toda a sua família é do Senhor? Seus colegas de trabalho são do Senhor? Seu time de futebol que você gosta de bater aquela peladinha, todos eles são do Senhor? Não é porque você faz o time só com crente, mas é porque você faz com não crente para que eles se tornem crentes. A sua motivação é essa: que Cristo seja nossa vida de fato e nossa morte seja lucro de fato, porque finalmente nós estaremos na sua presença. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pela instrução do Senhor. Como é bom saber quem é Cristo, como é bom conhecê-lo, como é bom anunciá-lo e como é bom exaltá-lo, Deus. Que privilégio isso para nós. Mas é verdade, Senhor, que muitas vezes temos falhado. Por isso, mais uma vez, suplicamos perdão, Senhor, pelas nossas vidas, por esses desvios que muitas vezes cometemos. Mas nessa noite, em nome de Jesus, nos anima, Pai, pelo Teu Santo Espírito. Dá que aconteça como os nossos irmãos de Roma, que ficaram mais animados com Cristo Jesus e por Cristo Jesus. E que assim nós saiamos dessa noite, tendo Cristo como de fato o centro da nossa vida, a razão do nosso viver. Quer aquilo que fazemos enquanto estamos vivos, quer a nossa morte, seja para a glória de Cristo. Nós oramos nesse nome precioso. Amém. Vamos nos pôr em pé, vamos cantar.